vamos trabalhar para isso, né? A ideia é tirar realmente as dúvidas, né? Além dos materiais todos que estão lá. A ideia é essa mesmo, viu, Anderson? Todo mundo já teve aula comigo, além da Bruna e do Anderson? Ah, legal. Então, bacana, já nos conhecemos. Tem alguém da Praia Grande aí? Vamos ver, tem Sorocaba e a Marlene de Patos de Minas. O restante do pessoal, de onde está falando? São Paulo, Minas, a Gabriela de Patos de Minas também, junto com a Marlene. A ideia dessa primeira web, Guarulhos, a Gisele, legal. Ribeirão Grande, Polo Capão Bonito, do ladinho, São Vicente, bem pertinho, Geisa. A Mariana também. Mais uma de Minas, a Luci. Muito legal. Temos aqui uma. Ontem eu estava com o pessoal do outro projeto integrador, tinha um pessoal de algumas regiões do norte que eu nem sabia. Rondônia, Roraima. Moçada, então bora lá? Essa primeira webconferência, a ideia justamente é trazer, né, um alinhamento geral para vocês. Então, só reforçando, né, que nós temos aí 45 minutos e passa muito rápido. Eu não sei para vocês, mas para mim, quando eu vejo, puf, já está o pessoal lá, né, da técnica me avisando que a aula acabou. Então, aproveitar o espaço para perguntar, para participar, tá? Então, a minha ideia foi sintetizar aqui o máximo que eu pudesse nesse primeiro momento, mas lembrando que eu tenho fórum para vocês conversarem comigo. Então, a ideia é fazer essa articulação mesmo, Anderson, do modelo de negócio com o plano financeiro, conhecer um pouco os detalhes do plano financeiro e falar da planilha de análise financeira. Já abriram a planilha de análise financeira? Que é para dar suporte para vocês fazerem as análises que o projeto pede? Ah, legal. Então, aí já facilita a vida, né? Então, bora lá. Bom, qual que é o objetivo do plano financeiro? É justamente definir o valor dos investimentos e... Não, calma, Geisa, não precisa surtar, não. Aos pouquinhos a gente chega lá. Justamente, né, para fazer análise financeira daquele projeto que começou lá no projeto 1, né? Então, vocês criaram um modelo de negócio, depois vocês fizeram o plano tributário, depois o RH, depois... então, abre depois lá, Luísa. Vou falar sobre ela hoje, né? Depois fizeram o plano operacional e agora chegou a hora de fechar todos esses planos, analisando a viabilidade financeira do negócio. Então, a ideia, né, é que vocês, nesse momento, é que vocês vão fechar o valor do investimento. Né? Então, vocês fizeram lá no plano tributário uma simulação de valor de capital, né, até para poder fazer essa estruturação, mas é no plano financeiro que você define quanto precisa ser investido. Né? Então, o que a gente precisa entender, e um grande motivo pelo qual as empresas fecham no Brasil, é que normalmente o empresário fala assim, eu tenho 200 mil, o que eu posso abrir com 200 mil? Na verdade, o processo é o contrário, eu tenho que pensar o negócio, né? Por isso que o financeiro é o último, eu tenho que pensar o negócio inteiro, e aí legal. Né? Então, aí eu vou calcular quanto é que eu preciso investir para esse negócio dar certo. Então, o plano financeiro é importante justamente nesse sentido. Então, essa inversão,
né, de quero abrir um negócio com 200 mil, grande chance de dar errado. Então, aqui é que vocês vão trabalhar para afinar quanto é que precisa investir, fazer uma boa projeção de vendas, para depois calcular a viabilidade desse negócio bacana que vocês estão trabalhando desde o projeto 1. Então, vocês já devem ter visto na trilha, tem o manual, né, do projeto integrador, que é o plano financeiro, né, dizendo etapa por etapa, sessão por sessão. Então, assim como os outros projetos, né, o manual vai te direcionar o tempo todo. E a planilha financeira, né, é que vai direcionar vocês para fazer todas as análises. Então, quando você tem a primeira parte que fala dos investimentos, né, então tem lá os investimentos, então como é que eu faço esses investimentos? Tem a planilha financeira que te ajuda a organizar os investimentos, né? Projeção de vendas, tem lá a planilha da projeção de vendas. Então, vocês vão ver que ela vai ajudar vocês. Então, a maior parte das informações, uma aba já conversa com a outra, então vai facilitar bastante. De que valores você está falando, Bruna? Do que já está lá? Não, aquilo é só exemplo para você saber o que conversa com o que no projeto, tá? Cada um de vocês vai ter os seus próprios valores, que vocês vão pesquisar, né? Então, a planilha financeira é essa aqui, então, essa aqui é a frente dela, que é o índice no qual vocês têm uma visão geral de todas as abas, né? E ela já vai preenchida para quê? Para que eu conseguir colocar várias fórmulas para ajudar vocês a entender como é que cada aba conversa com a outra e ajudar a facilitar os cálculos, a automatizar os cálculos. Então, aí vocês não precisam ficar usando calculadora, né, montando 500 planilhas no Excel. Tudo que vocês precisam fazer no projeto está dentro dessa planilha. Exatamente, Geis. A ideia é facilitar a vida de vocês, tá? Então, vocês têm lá, desde o índice, né? Do lado direito, vocês têm os links, então não precisa nem clicar nas abas embaixo. Você clicando lá em investimentos, vai abrir os investimentos. Lá no cantinho tem um botão vermelho que é o voltar. Então, qualquer planilha que você tiver, você pode voltar para a anterior. Então, ela está bem bonitinha para ajudar vocês, facilitar a vida na hora de fazer o projeto. Então, os investimentos, se vocês olharem lá, tem uma lista, né, de quais são normalmente os investimentos pré-operacionais, ou seja, antes de operar, o que eu preciso investir? Né? Então, reforma do imóvel, toda a documentação, honorários e etc., para abrir a empresa, todas as licenças de funcionamento, alvará, tudo tem que estar aqui. Um estoque, então, dependendo do negócio, se você tem uma loja, uma lanchonete, um restaurante, um salão de cabeleireiro, um pet shop, né? Então, o negócio ele tem que abrir, né, com recurso suficiente para garantir um estoque para 6 meses de operação no mínimo, né? Não dá para abrir só com um pouquinho de coisa, né? E a hora que eu vender essa coisa, eu compro outra. Não, né? Vocês são alunos de administração, vocês estão aprendendo como é que se planeja um negócio da forma correta. O plano de marketing vocês já fizeram lá no marketing. Então, lá vocês já disseram quais são as ações que vocês vão fazer no primeiro ano, que é o maior gasto, né? Que é no primeiro ano que vocês têm que contar para todo mundo que o negócio existe, né? Então, o maior volume de investimento está no primeiro ano. Então, por isso que ele entra como investimento, o restante é despesa. Então, do lado, né, tem aquelas abinhas verdes que são o quê? Abas auxiliares. Porque a hora que você colocar o valor da reforma do imóvel, na aba auxiliar, tem que ter lá um descritivo de cálculo. Como é que você chegou nesse valor de reforma? Então, muitas vezes você tem sites na cidade onde vocês estão, aqui em São Paulo tem sites que dão uma estimativa, né, de valor de reforma por metro quadrado. Então, dá para usar como estimativa. Então, lá no plano operacional, vocês já dimensionaram, vocês fizeram lá o layout, qual que é o tamanho, né, do espaço onde vai ser instalado o negócio. E aí, se eu tenho o preço do metro quadrado, é só eu multiplicar. A mesma coisa a abertura da empresa, vocês vão fazer um levantamento de tudo que vai gastar. Então, aqui vocês vão colocar o total. Na aba auxiliar, vocês vão colocar o detalhamento.
Então, a aba auxiliar, ela vai detalhar os valores que estão aí nos investimentos operacionais. Os investimentos fixos são aqueles que vão virar ativo da empresa, gente. Então, esses aqui é que vão ser depreciados. Então, em investimento fixo, não entra lixeira, não entra tapete, não entra grampeador, material de escritório. Aqui é investimento que vai depreciar. Então, a própria planilha dá uma dica lá de valor, né, ou de vida útil. Então, aqui são as mesas, cadeiras, computador, prateleira, se for pet shop, né? Bruna, essa planilha cada parte do projeto tem partes dessa planilha que você vai colar, tá? E tem algumas partes da planilha que vão entrar como anexos do seu projeto. Por exemplo, a planilha de fontes. E aqui os investimentos financeiros, a própria planilha já diz que o valor do investimento financeiro é o quê? O capital de giro. Porque um dos grandes erros do empreendedor é ele achar que ele vai pegar tudo, ele vai abrir a empresa e vai viver dela. Não vai, né? Fazer o quê? Só o valor total lá no investimento pré-operacional? Não, todos os valores totais que você colocar em cada uma daquelas linhas, você tem que descrever na aba auxiliar. Não, tem que ter o unitário, porque para você saber o total, você tem que fazer uma cotação para saber quanto custa um. Então, assim, se eu tenho 5 computadores, eu tenho que saber quanto custa um computador para eu poder saber quanto custa 5, né? Então, se eu não sei o unitário, eu não sei o total. Investimentos, tudo que vocês colocarem aqui tem uma aba lá no final da planilha que chama fontes. Então, ela tem lá os itens e qual é o link da internet que você usou para pesquisar. Então, assim, notebook, R$ 1.500. Onde é que você achou o notebook por R$ 1.500? Então, a hora que a gente estiver corrigindo o seu projeto, eu vou lá na aba fontes, vai ter lá um notebook e vai ter o link de onde você pesquisou. Qual é o site, qual é o link. Então, a hora que eu clicar lá, vai ter que levar, né, para uma página onde tem um notebook com preço de 1.500, né? A Geisa diz que gestão de resíduos. O que especificamente, Geisa, que você queria de exemplo? Porque, assim, gestão de resíduos, você teria que me mandar lá no fórum uma ideia de que tipo de gestão de resíduo vocês fazem, né, para que eu possa tirar a dúvida que você tem. Exemplo de investimento eu não consigo te dar, porque, assim, eu não sei quais são as máquinas, equipamentos, mas independentemente do tipo de negócio, com certeza tem um escritório, minimamente, com mesa, cadeira, computador, né? Aí tem os outros equipamentos necessários para isso, né? Agora, se é prestação de serviço, aí você tem só um escritório. Então, vai depender, assim, de o que é que o seu negócio faz, entendeu? E o que da planilha financeira você está com dúvida em função do seu negócio. Então, aí você manda para mim lá no fórum, que aí é mais pontual e eu vejo como é que eu posso te ajudar, tá? Maria Luísa, o estudo da demanda era para ter sido feito lá no plano de marketing, você não fez? O seu plano de marketing ficou sem o estudo da demanda? Me manda qual é a dúvida que você tem lá no fórum, porque sem o estudo da demanda não dá para fazer projeção de vendas, que é justamente a próxima parte do projeto, né? Que, assim, dentro do projeto você tem que ir lá demonstrar a projeção de vendas. Para fazer isso, a demanda,
a quantidade de vendas, gente, depende da demanda. Então, se você olhar no anexo 2, tem um exemplo de como é que eu faço a projeção de vendas a partir da demanda. Então, esse volume de vendas não vai sair do nada. Ele tem que ter uma base. E qual é a base? A demanda. Então, eu no plano de marketing, eu estudei, né? E eu tenho lá uma base potencial de clientes. Então, é para esses clientes que eu vou vender. Então, se eu não tenho ideia de qual é a minha base potencial de cliente, eu não tenho como projetar vendas. Bruna, análise de sensibilidade é uma técnica que você vai aplicar depois que você fez um levantamento de quantas são as empresas que vão constituir o seu público-alvo. Então, assim, quem é o seu público-alvo? Estudo da demanda depende. Quem é meu público-alvo? São empresas X, Y, Z, de tal tamanho, de tal porte, de tal setor, localizadas na região tal, tal, tal. Então, se eu já sei qual é o perfil de empresa que vai ser minha cliente, então aí eu vou buscar. Onde é que eu acho informação para eu saber quantas empresas desse tipo existem? Isso é o estudo da demanda. Aí, depois que você achou qual é o tamanho, né, quantas empresas existem, aí é que você vai aplicar análise de sensibilidade para reduzir esse número a uma estimativa mais precisa e mais conservadora. Né? Mas a Rafaela, não entendi sobre a entrega dessa planilha. O projeto integrador inteiro, ele vai exigir que você preencha a planilha e vá copiando partes da planilha dentro do seu projeto integrador. E algumas abas da planilha, como a aba fontes, vai ficar como anexo. Essa planilha, ela funciona como suporte ao projeto. Então, se você olhar, abrir o manual do projeto, você viu que ele inteirinho tem recortes dessa planilha lá dentro. Se é roupa doméstica, então o seu estudo de demanda é sobre o perfil das pessoas que vão ser seus clientes. Né? Onde é que eles estão localizados, onde é que essas pessoas moram, qual é a faixa de renda, né? Então, é isso que você vai precisar levantar para poder saber qual é a demanda. Tá? Só que não tem como fazer projeção de vendas se não tiver o estudo da demanda. Exatamente, vai usar o do primeiro trabalho, Gabriela. Então, Bruna, o importante é assim, né? Na autoria da planilha, devemos colocar quem? Você diz o quê? Na fonte? Os autores. Porque vocês é que vão preencher a planilha, fazer os cálculos, tudo. Né? Então, você foi lá, pegou a projeção de vendas, copiou do Excel, foi lá e colocou como figura na planilha. Então, tabela X, fonte, os autores. A planilha, conforme você vai colocando as quantidades de venda e você coloca o preço, ela já vai calcular automaticamente a projeção da receita de vendas, tá? Então, conforme você vai preenchendo o nome dos produtos, ele já vai replicando o nome dos produtos na receita e logo abaixo você tem os custos de produção. Então, nessa planilha tem 3 abas auxiliares, a 6, a 7 e a 8, tá? A 8 é para apurar o custo unitário do produto. Então, eu preciso listar tudo que vai no meu produto, e aqui eu coloquei o exemplo de um projeto que foi de uma cervejaria artesanal. Então, para fazer a cerveja do tipo Pale-Ale, né, para produzir 1.500 litros de cerveja, vai malte, vai o líquido, vai fermento, vai água, né? Então, aí tem o custo, né? Então, vai 25 quilos de malte, né? O malte custa R$200, então, vou multiplicar pela quantidade. E aí você vai ter o total dos produtos. E precisa também, né, dependendo do tipo de negócio, né, o seu custo unitário, uma parte dele vai ser a sua mão de obra direta.
Então, nesse caso aqui, o grupo que fez esse projeto, né, eles procuraram na internet e encontraram, né, vários materiais, né, direcionando. Claro que tem produção, serviço se produz também, Gabriela. Você tem um salão de cabeleireiro, você tem produção, você produz corte de cabelo, unha, né? Produz tudo. E nesse caso é muito mais mão de obra, né, do que a cervejaria. Né? Basicamente, 85% do custo unitário de serviço é mão de obra. Então, você tem que ir lá no plano operacional, você já tem que ter calculado a capacidade por funcionário. Né? Então, se você tem um salão de cabeleireiro, você tem que saber quantas horas trabalha o cabeleireiro, quantos cortes de cabelo ele consegue fazer por mês, para você saber quanto é que custa cada corte de cabelo. Né? Então, quantas unhas uma manicure consegue fazer? Tudo isso é lá no plano operacional, que você já calculou a capacidade, e a hora que você pega o salário cheio, a hora que você pega o salário cheio do profissional e divide pelo número de serviços que ele consegue prestar, você tem o custo de mão de obra do serviço. Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, né, num salão de cabeleireiro, né, a maior parte do custo unitário vai ser mão de obra. Né? Por quê? Porque lavar o cabelo, a quantidade de água, de shampoo, essa parte é um valor muito pequeno. Né? O mais caro é justamente a mão de obra. Então, em serviços, mão de obra tem que ser direta, tem que ser muito bem apurada para você ter um custo de produto bem dimensionado. A aba auxiliar 7, ela vai ajudar vocês a montarem o preço. E aqui, a minha sugestão é que vocês usem o conceito do markup. Aí depois, lá no TCC, vocês vão pesquisar para explicar direitinho o que é o markup, como é que ele funciona, mas basicamente é uma fórmula que você pega o custo unitário, aí você acrescenta a margem, e normalmente é algo em torno de 55%, 60%, e os encargos. Esse percentual de encargos que você usa na fórmula é a alíquota do simples do seu negócio. Né? Então, precisa ver, tem várias tabelas do Simples, qual é a tabela certa para o seu negócio. Então, aqui no exemplo da cervejaria das meninas, o custo unitário, por exemplo, da cerveja, né, da garrafa de 330 ml, é R$ 2,69. A hora que elas aplicaram a fórmula do markup com 60% de margem e encargos de 14%, o custo com markup deu R$ 5,05. Elas cotaram 3 concorrentes e a média do preço do concorrente era R$ 7,22. Então, ainda, né, que o custo com margem seja R$ 5,00, se a concorrência está praticando preço de R$ 7,22 e se o meu produto a minha estratégia é de diferenciação, significa que eu tenho vantagem competitiva. Então, eu posso cobrar um pouquinho mais que o mercado. Geisa, no estudo da demanda, eu mostro para você como é que você pega o histórico aí de 5 anos anteriores e calcula a média anual de crescimento dessa população para você atualizar os números. Então, aqui no projeto 5, né, eu repito o mesmo passo a passo lá do projeto 1, que lá eu mostro, né? Olha, o número que eu tenho é de 2016. Então, como é que eu faço para ter uma média anual de crescimento para eu aplicar no número de 2016 para chegar até 2020 e depois fazer os 5 anos do negócio, que é 2021, 22, 23, 24 e 25. Então, dá uma olhada lá no tutorial do estudo da demanda, que tem lá uma forma de você calcular a média do passado para projetar o futuro. Dá uma olhada aí, se você tiver dúvida em como usar, aí me chama lá no fórum que eu detalho para você. As vendas, né? Quando você preenche lá o preço do produto e a quantidade, ele já calcula automaticamente. Então, o produto 1, a hora que você escrever lá o seu produto, né? Banho e tosa, né? E colocar o preço lá, R$ 90,
já vai aparecer banho e tosa na parte de baixo da planilha e já vai calcular a receita. Olha que show de bola. Ah, tem DRE também. Tem, mas olha como eu sou boazinha, né? A DRE também vai procurar os dados da planilha e vai, como é que fala? Vai preencher quase que automaticamente, vocês só vão ter que checar, tá? Sim, a demanda é a que está lá no projeto anterior, é que você comentou que a demanda estava. Você fez a demanda futura, então é essa demanda que você vai utilizar. Com relação ao custo dos produtos, a hora que você calcula o custo unitário, né, e você insere o custo unitário de cada produto, ele já multiplica pela quantidade vendida e já vai calcular o custo. O que vocês precisam é só, né, como eu não quis fechar muito a planilha, né, para que vocês pudessem navegar, então, de repente, vocês só checarem se está certinho a fórmula. A aba de despesas operacionais são aquelas despesas que não estão relacionadas diretamente com a produção, né? O aluguel, a água, o esgoto, energia elétrica, telefone, hospedagem de site. Tem uma lista. Então, vocês usem o que vocês tiverem, o que vocês não tiverem, excluam a linha ou só escondam, né, a linha. E como ela está com valores, não esqueçam de colocar 0 em todos os valores na linha que você não vai usar, tá? É só colocar 0. E tudo isso aqui vocês vão cotar. Então, como é que eu sei o valor do aluguel do imóvel? Né? Então, eu já fui lá no plano financeiro, eu já disse qual é a região onde vai estar o imóvel, e qual é o tamanho do imóvel. Então, é só eu procurar em imobiliárias para ter uma ideia de quanto está o metro quadrado do aluguel, para eu poder fazer uma projeção de aluguel. E essas informações, né, de quais são as imobiliárias que eu consultei, né, lá na planilha fontes, você vai escrever lá, item, aluguel, local, site da imobiliária tal, e o link. Então, a hora que a gente for corrigir o projeto, que a gente clica lá no link, vai abrir uma imobiliária, né, com opções, né, ou com preço do metro quadrado. Bruna, você está perdida em que sentido? Exatamente, Anderson. Cada um vai procurar na sua região para ter uma ideia de valor do aluguel. Então, eu sugiro, Bruna, que além de, né, depois assistir essa webconferência, né, que você pegue o manual do projeto, leia com detalhes, né, discuta com o seu grupo cada uma das sessões, né, identifique especificamente qual é a dúvida que você tem em cada parte do projeto, né, porque, assim, tem que começar. A hora que você vai começando, vão surgindo as dúvidas, você vai mandando lá para o fórum Fale com a Professora. Né? Mas você tem que pegar o manual, ler sessão por sessão com calma, discutir com o seu grupo, né? Já, João, desde o dia que a disciplina abriu. Está lá nas notícias da disciplina. Vocês não leem notícia da disciplina, não? Lá tá lá, juro por Deus. Desde o dia que abriu a disciplina. A folha de pagamento, ela tem duas. Aí você vai comprar? Porque aí é um baita investimento, né? Porque, assim, se eu sou dono do imóvel e você sócio da empresa, né, eu tenho que cobrar aluguel ou eu vou vender o imóvel para a empresa. Então, aí tem que entrar como investimento o valor do imóvel. Né? Porque a gente está falando, assim, de duas coisas, né? Estamos fazendo as coisas como tem que ser né? A gente, como administradores, planejando. Então, se um dos sócios tem um imóvel que vai ser utilizado para instalar a empresa tem que pagar aluguel para o sócio. Né? Agora, se o sócio vai doar à empresa
né, vai doar o imóvel para a empresa, ele tem que entrar como investimento, né? Por quê? Porque isso tem um custo. Então, de uma forma ou de outra, precisa aparecer. Se você for considerar que lá no investimento fixo, né, vai ter um imóvel lá que custa, sei lá, 500 mil, né? Então, a linha do aluguel, você pode não deleta a linha, né? Apaga o conteúdo da linha. Manda para mim, Geisa, especificamente o que é gestão de resíduo, porque gestão de resíduo é um mundo, né? Eu conheço no mínimo 12 ou 15 tipos de gestão de resíduo. Então, preciso que você me mande especificamente, né, no caso da empresa que vocês estão pensando em abrir, que tipo de resíduo, como é que essa gestão de resíduo é feita, e aí eu te ajudo a achar preço médio de concorrência, tá? Tudo bem, Cleiton? Achou? Legal, João. Muito bom. Folha de pagamento, gente, vocês vão olhar. O trabalho tem limite de páginas. Olha, normalmente, né, esse conteúdo, ele, assim, primeiro, com menos de 20, 25 páginas, você não dá conta de fazer todas as análises, porque você tem que colar partes da planilha. Né? E segundo, que também, assim, não tem muito que encher linguiça. Então, eu imagino aí que em torno de umas 30, 35 páginas é suficiente. O Anderson, se o sócio é proprietário do imóvel, né, ele vai vender esse imóvel para a empresa, porque quando a parte dele do capital é o imóvel, isso significa que a empresa está comprando o imóvel. Então, esse valor tem que entrar lá no investimento, né? Então, não vai ter aluguel, porque o imóvel é próprio, mas lá no investimento, né, além de comprar cadeira, mesa, essa coisa toda, tem que aparecer lá, compra de um imóvel no valor de tanto. Agora, se o sócio for alugar o imóvel para a empresa, então isso tem que ficar claro, sócio é sócio, a empresa é empresa, né? Então, a pessoa jurídica da empresa tem que estar separada, tá? Com relação à folha de pagamento, tem duas partes. Uma é só para mão de obra direta, então todos aqueles funcionários, né, que você calculou para colocar no custo unitário do produto, entra nessa parte da folha de pagamento. E a outra parte é a mão de obra indireta, que são os restantes dos funcionários que não entra lá naquele custo unitário que você calculou. Tá? E a planilha, ela tem 5 anos. Então, tem lá percentual de aumento, que vocês, quando fizeram o plano de RH, devem ter consultado a convenção coletiva, né, da categoria, para saber piso salarial, para poder saber quais são os benefícios obrigatórios, né? Todos os campos da planilha folha de pagamento são obrigatórios. Se você diz em termos de linha, sim. Se você diz em termos de coluna, não. Né? Ali tem espaço. Olha, Ângela, é difícil não ter. Né? Se não tiver, você deixa em branco. Se só tiver mão de obra direta, você preenche tudo que for mão de obra direta e assim como tem alguns negócios que não tem mão de obra direta, né? Por quê? Porque não é possível estabelecer uma relação direta entre a mão de obra e o volume de produção, né? Então vai depender do tipo de negócio, né? Então assim, mas se você tiver as duas, tem que separar as duas, tá? Sócio não é funcionário, gente. Folha de pagamento é para funcionário, né? Remuneração do sócio tem uma aba específica que é retirada do sócio. Agora, eu acho que quando você planeja um negócio, né? Primeiro, né? Você tem 5 sócios que num primeiro momento cada um vai fazer
itens da loja. Então, isso se todos tiverem qualificação para isso, né? Então, recentemente teve uma aluna que falou: olha, professora, a gente vai abrir um pet shop, então a gente só vai contratar veterinária, né? E todas nós vamos fazer curso daquilo que o pet shop faz. Eu falei: olha, grande chance de dar errado, né? Vocês estão abrindo um negócio novo, né? Vocês não têm experiência em gerir um negócio próprio, e ao invés de fazer gestão, vocês vão estar correndo para dar banho em cachorro, buscar cachorro, levar cachorro. Então, assim, grande chance de não dar certo. Então, precisa pensar bem essa estrutura, Anderson, né? Porque a ideia é abrir um negócio com chance de dar certo. Então, precisa pensar direitinho. Agora, se realmente não tem nenhum funcionário quando o negócio abre, no período de 5 anos é impossível não precisar contratar ninguém, né? Porque aí tem alguma coisa errada com o dimensionamento da capacidade de atendimento que vocês fizeram lá no plano, né? De acordo com a capacidade de cada colaborador, né? Então, se eu tenho lá um mestre cervejeiro que tem capacidade para fazer 5.000 litros, a partir do momento que a produção e as vendas atingirem 5.000 litros, dali para frente eu preciso de outro mestre cervejeiro, né? Se eu tenho um funcionário de banho e tosa que trabalha 160 horas mensais, a hora que eu somo a quantidade de banho e tosa, quando bateu 160 horas, eu tenho que contratar o próximo. Entendeu, Cleiton? É a capacidade de produção de cada colaborador que vai determinar o momento em que tem que aumentar. Agora, se a estrutura, ao longo dos 5 anos, você vai aumentando a projeção de vendas e o quadro de funcionário não se mexe, alguma coisa está errada. Bom, com relação à depreciação, todos os itens que estão no investimento fixo são itens que são ativos da empresa, ativo fixo. Se é ativo fixo, é sujeito à depreciação. Então, você começa a perceber que tem alguma coisa errada com a sua lista de ativo fixo quando você vai lá na lista da Receita Federal e você não consegue achar o percentual de depreciação. Então, você já vê que tem alguma coisa errada. Muito provavelmente não é, né? Capital de giro que está lá no investimento, Luci, na própria planilha já está bem claro lá, né? Que o investimento financeiro, que é o investimento para capital de giro, ele vai ser ou a soma das despesas operacionais dos 3 primeiros meses, ou a soma dos fluxos de caixa negativo. Então, o investimento financeiro ou capital de giro, ele só vai ser conhecido depois que você terminar de preencher todas as abas. Quando fechar o fluxo de caixa, é que você vai preencher. Por que funciona desse jeito? Porque quando você faz a projeção para um negócio, é normal que nos primeiros meses ele não se pague. Então, o empreendedor, ele tem que ter uma reserva de capital de giro para não precisar ir no banco pegar dinheiro emprestado, né? Que a gente sabe que dinheiro emprestado no banco é muito caro, né? Então, assim, o capital de giro lá do investimento financeiro, ele só vai ser conhecido quando vocês terminarem de preencher a planilha inteira. Que aí fechou o fluxo de caixa, você vai ver, né? O que é maior, né? Digamos que ficou 6 meses o fluxo de caixa negativo. Anderson, aí, payback, VPL, TIR, é um conteúdo que vocês vão conversar. Quem está com gestão financeira com vocês? Porque vocês estão tendo gestão financeira, então? Porque em gestão financeira, vocês aprenderam VPL, TIR e período de payback. Que são indicadores de análise, né, de projeto. Até vocês chegarem nessa parte, vocês já vão ter esse conteúdo em gestão financeira. Por isso que a disciplina de gestão financeira está junto com o projeto financeiro, que é para você poder passar por tudo isso.
Geisa, o modelo do negócio, vocês vão trazer lá do plano de marketing, já está pronto. Né? O modelo de negócio não é um resumo do negócio. Né? O modelo do negócio é a descrição do negócio. Né? Então, vocês já fizeram, está lá no plano de marketing, tá? Então, é só transportar. Por quê? Porque na hora de corrigir o plano financeiro, a gente tem que saber qual é o negócio, porque senão fica um negócio meio esquizofrênico. Né? Como é que eu vou saber se esse plano financeiro faz sentido? Né? Se essa projeção de venda, se esse investimento faz sentido, se eu não sei exatamente. É isso mesmo. Né? Tanto o modelo do negócio como o estudo da demanda é trazendo aquilo que já está pronto lá É isso mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V. Já está pronto, está ok, né? Porque às vezes, conforme você vai andando com o projeto, você percebe que tem que ajustar, né? Gente do céu, 41. Ó, fluxo de caixa, ele consolida as outras abas, então o fluxo de caixa ele vai trazer tudo que você já preencheu nas outras abas e, Anderson, a demonstração de resultados também, tá? Então, a maior parte vai ser preenchida automaticamente. O que vocês precisam sempre é checar os cálculos, né? Então, fazer na calculadora algum cálculo para ver se as fórmulas estão certinhas. Né, checar o valor, então vai lá e vê se está certinho, né, mas já está praticamente aí, fluxo de caixa e DRE, ele já está trazendo, tá? Custo de oportunidade, vocês têm uma lista ali de empresas que tem o beta, a hora que você coloca ali no campo, né, que está pintadinho ali o beta, ele já vai te dar o custo do capital. Para que você vai usar esse custo de capital? Para calcular a análise do projeto. É para ajudar vocês, gente, né? Para facilitar a vida, né? Então, aqui também, né? Quando fechar o fluxo de caixa, ele vai trazer para cá o valor do investimento, o total dos investimentos da primeira aba, e vai trazer o fluxo de caixa dos 5 anos, né? E aí vai trazer também a taxa que está lá no custo de oportunidade. E aí vocês só vão checar na calculadora, se não aprenderem, ainda vão aprender como é que eu calculo na HP o VPL e a TIR, vocês só vão checar se o cálculo está certinho, tá? E a análise financeira também está cheio de fórmula, vocês só têm que checar os cálculos, gente, né? Não é só cruz, não, você vai ajudar pra caramba, você vai ver como vai facilitar a sua vida. Eu falo que HP é uma delícia, depois que você aprende a usar HP, vocês vão ver que vai ficar um espetáculo, tá? Análise financeira também, ele vai trazendo os dados, o que precisa? Olhar os números com calma, ver se faz sentido, né? Então, de repente, você tem lá um retorno anual do investimento de 130%, gente, alguma coisa está errado, né? Uma taxa de retorno anual de 120%, 80%, 70%, 60%, não existe isso no mundo real, né? Então, vocês estão fazendo esse plano financeiro, consolidando, né, esse plano de negócio, né? Porque como administradores, vocês saberem como é que se planeja de verdade, de forma correta, um negócio com chance de dar certo, né? Então, não dá para você imaginar, né, bem antes da pandemia, né, que você investe dinheiro numa empresa e que ela vai te dar um retorno de 120% ao ano. Isso não existe, gente. Não mesmo. Cronograma de implantação é só uma lista das atividades para abrir o negócio, né? Porque aí vocês já fizeram todos os planos, né? O financeiro fecha. Se você perceber que não é viável, Bruna, o que é importante a gente pensar será que eu preciso rever o perfil do público-alvo? Será que eu não estou apostando numa infraestrutura muito sofisticada para o preço que eu vou cobrar? Então, aí precisa checar. Se chegar à conclusão que não é viável, precisa rever alguns parâmetros do projeto para dar uma olhada se não tem alguma falha conceitual. Será que eu não estou apostando num perfil de mão de obra muito cara?
né? Será que a matéria-prima que eu estou pensando em usar para fazer as pizzas da minha pizzaria, será que eu não estou comprando um produto com uma qualidade maior do que aquela que eu posso cobrar no meu preço? Né? Então, é para isso que a gente faz, né? Olha, esse público-alvo que eu defini é um público-alvo muito restrito, então será que eu não posso abrir um pouco mais para aumentar a minha base, para aumentar o volume de vendas, e aí, com isso, eu consigo enxergar melhor? Então, assim, quando chegar lá no final, todas as informações vão ser avaliadas. E eu vou estar com vocês o tempo todo, gente, tá? Então, o que vocês precisarem, né? Ó, fontes, tá? Planilha de fontes. Que tipo de informação você quer mudar, João? Gente, ó, lembra, tá? Tem o fórum, fale com o tutor, fale com a professora. Se for dúvida técnica do projeto, manda para mim, né? Que eu desenhei esse projeto, eu trabalho com ele já há muitos anos, né? Então manda para mim. E, gente, consultem as notícias da disciplina, pelo amor de Deus, né? Toda hora a gente coloca informação lá. Novos materiais vão entrando, então, se vocês precisam, abriu, né, a disciplina, a primeira coisa, clicar lá nas notícias da disciplina. Pode sim, João. Pode sim. De repente, se você mudou alguns itens, pode sim. Se você for mudar o perfil do público-alvo, você precisa refazer o estudo da demanda, tá? Moçada, já passamos 2 minutos da aula, daqui a pouco o pessoal já sinaliza. Não, Geisa, uma coisa é você pegar o seu próprio projeto, né, e transportar, né, para ele, né, para o projeto financeiro, o que você já fez lá no marketing. Né? A outra coisa é você ter 2 grupos com um modelo de negócio igual, ou com uma parte exatamente igual, tá? Gente, espero ter encaminhado, dado um empurrão. Então, agora estou passando a bola para vocês. Leiam o manual com calma, comecem, né? Dividam entre os integrantes do grupo, cada um pega uma parte, divide, né? Eu sei. E procurem ler o material todo, explorem a planilha. E assim, estou lendo o manual, achei uma informação, manda para mim lá no fórum. Só não adianta mandar lá no fórum, professora, não sei nem por onde começar, né? Porque por onde começar agora vocês já sabem. Mas eu estou lá o tempo todo. Aliás, eu fico muito sentida, porque eu tenho disciplina que eu tenho 300 alunos, eu abro o fórum e ninguém quer falar comigo. Fico magoada. Eu sou muito carente. Sim. Se você for pegar o conteúdo do projeto anterior, ele vai vir com as citações. Então, você puxa a referência do projeto anterior, tá? Obrigada a vocês, Bruna. Anderson, é isso, tá? Se você pegou lá do projeto anterior, ele veio com citação. Então, você tem que pegar as mesmas referências daquela parte do projeto e incluir nesse aqui. Obrigada, gente, por estarem comigo aqui 10 horas da noite, até quase 11. Brigadão, viu? Muito bom estar com vocês, muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Contem comigo aí para o projeto, tá? Lembrem-se do fórum, chama a gente lá, me escreve lá o que você precisa.